Bom dia, professor. Nosso grupo é o 16, ele ficou com o tema diagnóstico comunitário e está composto por Alana Carvalho, Gustavo Cardoso, João Mazulo, Luiz Alberto, Lisandra Leandro, que sou eu, e Naíra Santos. Bom, antes de falar sobre o diagnóstico comunitário, a gente precisa conhecer o seu significado. O diagnóstico comunitário é uma etapa do planejamento local realizado na estratégia de saúde da família. Ela tem o objetivo de reconhecer o território sobre a responsabilidade da equipe. E a equipe, ela tem que observar, ela tem que entender os hábitos e modos de vida da população que está inserida nesse território, a fim de identificar os principais problemas de saúde da comunidade, os fatores de risco e promover uma saúde, voltada, para os fatores, corrigir esses fatores de risco e os problemas e uma melhor prevenção também. Agora, falando sobre o diagnóstico comunitário, a gente tem que situar, contextualizar a proposta do diagnóstico comunitário no programa que ele está inserido. E que programa é esse? É o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, que está orientado pelos seus princípios de universalidade, integralidade e equidade. A universalidade é o acesso para todos, todo cidadão tem direito ao acesso ao SUS. A integralidade é cuidar de todos os aspectos da pessoa em si. E a equidade, a gente vai acolher os diferentes, sem distinção, e atender às suas necessidades. Atenção básica. A atenção básica, ela é a base do nosso Sistema Único de Saúde e é também conhecida como atenção primária em saúde, porque ela é a porta de entrada dos usuários a esse sistema. Ela também é conhecida como o atendimento inicial, que busca promover a saúde aos cidadãos. O seu objetivo é orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para níveis de atendimento superiores em complexidade, porque a gente sabe que o nosso sistema de saúde ele é composto por níveis e cada nível busca atender da melhor forma os graus de evolução da doença do nosso paciente. Ela busca uma saúde mais acessível, de qualidade e resolutiva, porque é um direito de cada cidadão, buscando sempre uma realidade social menos desigual em relação à saúde. A Estratégia de Saúde da Família é um programa da atenção básica e leva serviços multidisciplinares às comunidades por meio das unidades básicas de saúde, que são as UBS, conhecidas corriqueiramente como os postinhos de saúde. Lá temos acesso a consultas, exames, vacinas, radiografias e outros procedimentos, que podem ser odontológicos, ginecológicos, obstétricos, são disponibilizados aos usuários. Elas têm um papel fundamental no processo e nós profissionais precisamos perceber que somos determinantes para melhorar ou piorar a situação de vida, porque temos que prestar um atendimento organizado, um atendimento de qualidade, porque cuidamos de vidas, A gente tem que levar o nosso lado humanizado. E a gente sabe, que foi falado anteriormente, que a Estratégia de Saúde da Família, ela tem o objetivo, de observar os problemas e fatores de risco da comunidade para uma promoção de saúde. E nisso que os profissionais, têm que estar orientados, têm que prestar atenção, nos pacientes que cuidamos para organizar melhores estratégias que venham a promover e prevenir doenças nessa comunidade. Então, como concretizar um processo de trabalho orientado por esses princípios? As políticas, princípios e diretrizes do SUS, elas operacionalizam aquilo que as leis apresentam. Ou seja, as leis dão uma orientação de como o profissional deve atuar. Porém, é na gestão local que a gente vê as reais necessidades e características da comunidade que é atendida, e isso vai definir como vai ser a atuação da equipe de saúde. E é no planejamento local e a discussão
que a gente vê como deve ser, né, esse processo de trabalho e priorizar ações a serem implementadas. Para iniciar o planejamento de uma ação, é necessário conhecer a comunidade que nós atendemos, quais são os seus problemas, as suas necessidades. Temos que conhecer as pessoas e o local que a gente trabalha. Com isso, podemos traçar, né, o planejamento e alcançar o objetivo. Etapas do planejamento. O planejamento das ações de saúde é dividido em várias etapas e dentre uma delas está o diagnóstico comunitário. Ele tem sua preocupação voltada, né, à comunidade que nele está inserida e ele visa, né, responder às reais necessidades dos usuários, ofertando ações e serviços condizentes à resolução dos problemas, né, para promover uma saúde adequada a esses usuários. Mas isso só é possível se ela não for pensada de maneira isolada. Ela tem que partir da união, do vínculo e do diálogo dos profissionais, que devem conhecer aquela comunidade e as pessoas que vivem nela. Para saber em que etapa o diagnóstico comunitário está inserido, esse slide mostra todas as etapas do planejamento estratégico. Inicialmente, temos um momento explicativo, que é o diagnóstico da situação e seleção dos problemas, né? Quais são os problemas principais daquela comunidade. A segunda etapa seria um momento normativo, onde a gente vai desenhar ações que são para a resolução desses problemas selecionados. O terceiro momento, que é o momento estratégico, a gente vai analisar, né, a viabilidade do nosso plano, dessas ações, e identificar se ela é viável ou não, se os profissionais e a gestão têm condições de realizar essas ações. E, por último, o momento tático e operacional, que é a execução das ações em si. O diagnóstico comunitário ele está inserido no primeiro momento, na etapa inicial, e a gente vai abordar ele posteriormente. Então, quando ouvimos diagnóstico comunitário, de que é que estamos falando? O diagnóstico comunitário é uma avaliação global do estado de saúde daquela comunidade. Ela visa analisar a comunidade como um todo e não olha só para os seus problemas nem no processo de doenças ou fatores de risco que agravam aquela comunidade. Ela vê o ambiente social, físico e biológico que aquela comunidade está inserida, vê o que é que ela precisa, o que é que melhora aquela comunidade, o que é que piora, e ela vai determinar, né, quais são os problemas mais urgentes e estabelecer prioridades, ações, metas para planejar um desenvolvimento de programas que levem uma assistência resolutiva àquela comunidade. Ela é um processo de diagnóstico dinâmico, ou seja, de acordo com a evolução dos problemas, se eles estão melhorando ou se eles estão piorando, as ações elas vão ser mudadas, né, para a assistência ser melhorada. Os profissionais devem ter um aprendizado contínuo, né, porque eles estão inseridos naquela comunidade, devem conhecer cada usuário desse programa de saúde e a comunidade em si, né, para ajudar no diagnóstico e no manejo, né, na melhora das ações. E as ações, elas requerem a participação de todos, né, não só dos profissionais, mas também da gestão, da comunidade, e é um trabalho compartilhado. Como reconhecer as necessidades de saúde da comunidade? Então, o diagnóstico comunitário, por meio dessa horizontalidade, por meio da junção de todos os envolvidos da comunidade, que são a gestão, os profissionais, os usuários do sistema de saúde, eles tentam avaliar melhor os problemas para verem quais ações levariam a um melhor atendimento, um melhor cuidado dessa comunidade. Eles visam, né, conhecer profundamente o local onde eles estão inseridos, de maneira a ver todas as dimensões daquela realidade social para ver uma melhor resolução para os problemas. Então, o que é que nós, como equipe, precisamos entender para levar um bom atendimento dessa comunidade? A gente tem que analisar, né, quais são os conhecimentos, né, da equipe a respeito do processo de saúde e doenças. Ela entende sobre o que é saúde no direito,
quais são as leis que regem a saúde do indivíduo. Ela sabe que é saúde integral, que a saúde é um processo dinâmico, que é fruto de determinantes sociais, que o estilo de vida da pessoa influencia no processo de saúde e enfermidade. Também temos que conhecer, né, e valorizar a realidade daquela comunidade, o que é que valoriza ela, o que é que não valoriza. Devemos nos perguntar por que é que as pessoas adoecem, quais são os determinantes, o que é que tem naquela comunidade que a afeta, porque qual é o motivo que as pessoas vão procurar o atendimento de saúde, e temos que avaliar, né, para melhores ações de promoção e prevenção de saúde. Também temos que checar a origem dos determinantes de saúde, né, o meio socioeconômico, a cultura, o estilo de vida, educação, ocupação alimentar, renda. A gente tem que analisar o meio físico, né, que é o ambiente, as condições geográficas, o clima, né, o que é que está afetando a água, a habitação, saneamento, fatores biogenéticos, como a idade, o sexo, a herança genética, a exposição a agentes etiológicos, prestações também de serviços de saúde, se o acesso aos serviços está bem, está ok, os medicamentos que tem, né, à disposição da comunidade, excelência, ambulatórios, hospitais, UTIs. Então, todos esses determinantes, eles contribuem para o processo saúde e doença. E todos eles devem ser analisados pelo profissional de saúde para o melhor tracejado, né, de ações, desenho de ações que vão promover a resolução dos problemas daquela comunidade. Então, essa imagem, ela mostra justamente o que foi falado no slide anterior, que o processo de saúde e doença está influenciado por fatores biológicos ou ambientais ou sociais, que a gente pensa que eles estão desarticulados, mas eles são conectados entre si. Todos esses fatores vão influenciar na condição de vida daquela pessoa. O ambiente de trabalho, se está tudo bem, se a pessoa está bem mentalmente ou está se sentindo realizado como profissional naquele ambiente. A educação, o nível de escolaridade, ela influencia sim no processo de saúde e doença. A produção agrícola, ou aquele meio de agrotóxicos, pode influenciar nesse meio. O desemprego, a falta de dinheiro para se manter, ou então manter a sua própria família com os recursos básicos para uma boa saúde. Isso influencia. Água, esgoto, que a gente sabe que se não for tratado, eles vão influenciar em fatores, né, que agravam o processo de saúde e doença. Serviços sociais de saúde, se não forem feitos com ações corretas, de nada vão servir para aquela comunidade. E a habitação, que determinadas habitações influenciam, né, no surgimento, né, de certos protozoários, certas enfermidades na comunidade. Essa imagem, ela vem para reforçar, né, o que foi falado anteriormente, que a gente tem 3 fatores, né, um desencadeador etiológico dentro de um condicionante ambiental inserido em um determinante social. Então, todos esses 3 devem ser pensados, devem ser lembrados quando for fazer o diagnóstico comunitário. Então, como exemplo, para terminar de frisar nessa parte do diagnóstico comunitário, a gente vê uma pessoa que tem contato com o bacilo da tuberculose em ambiente propício, adoece ou não, dependendo das suas condições socioeconômicas, ela é suscetível ou não. Vamos comparar 2 pessoas que estão inseridas na mesma comunidade. Ela se alimenta bem, ela está emocionalmente estável e tem uma qualidade de vida relativamente feliz. Ela vai ser menos suscetível a um agente contagioso do que uma pessoa que não se alimenta bem, está com o sistema imune deficiente e está abalável emocionalmente. Então, as nossas ações, elas não devem focar só no agente etiológico, ou seja, na pessoa que já já teve a patologia, né, e focar na recuperação e reabilitação dessa pessoa. Devemos olhar também para o ambiente, saber o que é que está causando a propagação dessa patologia
E também devemos olhar mais para a pessoa, para o indivíduo, nas características sociais. Para promover a saúde, desse indivíduo, devemos olhar para o seu, como é que está a sua qualidade de vida, como é que está a sua, o seu emocional. Porque nós devemos repensar no funcionamento, porque os serviços de saúde ainda são fortemente orientados pela doença e para a cura, e não para o cuidado do paciente de uma forma geral, visando o bem-estar do paciente, não focando só na cura da doença. E não trabalha numa lógica da longitudinalidade, que é o acompanhamento desse paciente pelo mesmo profissional ao longo do tempo, que é um dos atributos essenciais da atenção primária. Essas ações, elas não focam de uma forma coletiva em grupos e população, ela foca no indivíduo. Também são de formas descontinuadas e não interligadas entre serviços, ou seja, essas ações, elas têm prioridades curativas, como eu falei mais acima, de uma forma secundária, ainda preventivas, que deveria ser prioritariamente, e com pouca frequência educativas, que também tem uma importância muito grande. Bem, sou a Alana, dando continuidade na apresentação. Por que nós devemos repensar no funcionamento desse nosso serviço de saúde? Será se nós estamos orientando nossos serviços apenas para a cura, para a doença, ou a gente pensa também na prevenção, nas ações educativas, se essas ações são focadas somente no indivíduo, ou se a gente consegue olhar para a comunidade enquanto grupo, se essas nossas ações de promoção de saúde são interligadas com outros setores do município, se nossas ações são continuadas, se nós trabalhamos na lógica da longitudinalidade, que é o acompanhamento do usuário pelo mesmo profissional de saúde ao longo do tempo, que é um dos atributos essenciais da atenção primária. Se nós estamos fazendo consulta e curando somente aqueles que procuram a unidade, ou se está sendo pensado naqueles pacientes que não estão chegando, aqueles usuários que não estão chegando até a comunidade, se é feita uma busca ativa dessa população que não chega, se eles estão precisando de alguma coisa. Então, são várias questões a serem questionadas nessa forma de repensar no funcionamento dos serviços de saúde. Então, é de suma importância a implementação do diagnóstico comunitário, porque permite olhar para a realidade do local e tem os elementos que compõem, nesse desenvolvimento do diagnóstico, que é a identificação e a análise dos problemas, estabelecer prioridades, porque cada comunidade ela vai apresentar uma realidade diferente, com problemas diferentes, como, por exemplo, acessibilidade, dentre outros. Observar fatores que limitam o desenvolvimento das atividades, das necessidades e recursos, instituir diretrizes para definir ações a serem implementadas, tornar clara a realidade da instituição de forma a possibilitar que o planejamento seja adequado, ou seja, horizontal. Deve ser um trabalho coletivo entre a equipe de saúde e a comunidade, de forma que a comunidade se enxergue nesse processo, porque é quem está mais próxima da realidade daquele local, quem mais pode sugerir, quem mais pode ter sugestões para a melhoria daquela comunidade. Então, a comunidade, não tem como a comunidade ficar de fora, Ou seja, de uma forma geral, o diagnóstico
comunitário, ele depende da participação popular, de uma abordagem intersetorial e da descentralização política de saúde. O profissional de saúde, que é essencial nesse diagnóstico, é o agente comunitário de saúde. Eles são centrais no processo e fazem a ponte entre a equipe e a comunidade, porque além deles serem profissionais de saúde inseridos na atenção básica, eles são comunidade também, porque eles fazem parte da comunidade. Então, eles estão por dentro, sabem todas as dificuldades, as problemáticas que aquela comunidade está passando. As etapas do diagnóstico comunitário. Definição dos objetivos, listar informações ou dados a coletar, possíveis de mensurar, definir métodos, coletar os dados, analisar e interpretar os dados, estabelecer prioridades e organizar as ações a serem desenvolvidas. Mais adiante, nós vamos detalhar cada etapa desse diagnóstico. A primeira etapa é a definição de objetivos. Como desejamos ser? Como queremos a situação de vida e saúde das pessoas? Quais serviços desejamos? Onde queremos chegar? Ou seja, essa etapa é a definição, a construção dos objetivos que serão alcançados. As metas, objetivos, o que queremos, né, para as unidades, para a equipe, para aquela comunidade. Após a definição dos objetivos, a segunda etapa é listar informações ou dados a coletar. Esses dados são possíveis de mensurar. São informações, são dados que a equipe já tem no dia a dia, como crianças por família, casais que fazem planejamento familiar, não só casais, as pessoas em geral que procuram esse tipo de atendimento, se estão fazendo com frequência, como está sendo esse atendimento. Famílias que têm acesso ao tratamento de água e esgoto, se isso é uma problemática, um determinante para os tipos de doenças que estão acometendo a população, menores de 5 anos acompanhados por programas, se eles estão recebendo atendimento, se estão tendo ações de promoção, de prevenção à saúde, e quais são as doenças específicas no território. O que é que está mais, quais são os tipos de doenças que mais estão afetando aquela população, aquela comunidade. A próxima etapa é definir os métodos, as fontes de dados, como vai ser desenvolvido essa coleta, a forma para coletar, por exemplo, se é um agente de saúde preenchendo um formulário de visita, ou se é através de algum sistema de saúde, tem que ser definida como vai ser coletado esses dados, ou a elaboração de instrumentos, se necessário, como questionários, entrevistas, tabelas. Agora, a quarta etapa é a coleta de dados, né? A etapa mais trabalhosa, braçal, é onde vão ser coletados dados para construir as informações relevantes do diagnóstico comunitário. E após essa coleta de dados, a quinta etapa seria analisar e interpretar esses dados, fazendo uma reflexão sobre os dados para transformá-los em informações úteis para o diagnóstico, listagem dos problemas, necessidades e recursos, como nós falamos bem antes lá nos elementos, né, importantes para a construção do diagnóstico, a identificação dos grupos de risco,
os fatores sociais, que são os recursos que a comunidade tem para implementar as ações, talentos, hortas, áreas de lazer e etc. As crenças, os costumes e hábitos daquela comunidade, os problemas, relacionamentos das pessoas, quem controla o que, distribuição de terras, poder e recursos, como as pessoas aprendem, as tradições e na escola. Então, tudo relacionado àquela comunidade tem que ser interpretado de acordo com os dados coletados. Então, após analisar e interpretar os dados coletados, deve-se estabelecer prioridades, determinando quais são os tipos de problemas importantes para a comunidade, quais problemas são esses, se esses problemas são só de saúde ou se eles estão relacionados com outros setores. Tem alguns critérios de priorização, que são critérios subjetivos e os critérios objetivos. Dentre os critérios objetivos, tem de magnitude, que é a amplitude da demanda, que são populações ou áreas atingidas e qual a frequência que ocorre. A transcendência, que é o interesse em solucionar o problema, se a importância política, cultural e técnica que é dada ao problema. A vulnerabilidade é a capacidade para enfrentar e resolver o problema, o quanto ele é vulnerável diante das intervenções possíveis. A urgência, que é definida pela gravidade de suas consequências e riscos para os envolvidos, dando um prazo para enfrentar o problema. E a factibilidade, que é a disponibilidade de recursos para envolver o problema, materiais, humanos, físicos, financeiros e políticos. Bem, aqui estão os critérios de priorização no qual eu falei já no slide anterior. E por fim, a última etapa do diagnóstico comunitário é organizar as ações a serem desenvolvidas, documentando os problemas prioritários, trabalhar com as ações e planejar a sua execução. Como que isso deve ser feito? Construindo matrizes de intervenção, onde nessas matrizes vão estar listados os responsáveis por cada estratégia proposta e os determinados prazos que cada intervenção dessa deve ser realizada. Isso como eu já falei anteriormente, tudo deve ser feito junto à equipe de saúde e comunidade para que se tenha o sucesso desse diagnóstico comunitário. E aqui são nossas referências. Obrigada.